Olá! Na aula de hoje, estaremos estudando as tutelas de urgência. Para iniciar o estudo das tutelas de urgência, estaremos recapitulando o conceito de tutela. Tutela é o provimento jurisdicional através do qual o juiz antecipa a uma das partes o provimento de mérito ou acautelatório antes mesmo da apelação da decisão final, baseado em urgência ou na plausibilidade de um direito. Por que nós falamos em decisão de mérito ou acautelatório? De mérito é porque quando nós falamos em tutelas de urgência, nós podemos falar na tutela antecipada, aonde nós estaremos antecipando os próprios efeitos daquilo que nós queremos ao final da demanda, ou quando nós falamos da tutela acautelatória, nós estamos falando da tutela cautelar, que é quando nós queremos garantir o andamento do próprio processo, o andamento procedimental do feito, e para tanto, nós precisamos garantir certas situações do próprio processo. Analisando o conceito que nós acabamos de mencionar, nós podemos destacar dois pontos importantes. Primeiro, a decisão judicial de natureza provisória. A tutela, ela sempre vai referir-se à natureza provisória. Por quê? Porque é uma natureza que pode sempre sofrer reversibilidade. De acordo com novas fundamentações trazidas ao processo pela parte adversa, o magistrado sempre poderá rever a sua decisão, extinguindo a tutela anteriormente deferida, né, ou mesmo deferindo uma tutela que tenha sido negada ao início do processo. E o segundo ponto a ser destacado é o fato da cognição sumária. Nós temos a cognição sumária e a cognição exauriente. A cognição sumária é a baseada num exame menos aprofundado das provas. Já a cognição exauriente é aquela realizada no momento da produção processual de provas, no momento da fase instrutória do feito, no momento em que as partes utilizam-se de todo e qualquer meio de produção de provas para estar tentando demonstrar ao magistrado, trazer a clareza, trazer ao magistrado o seu convencimento, né? Demonstrar ao magistrado que aquilo que está sendo alegado é a verdade dos fatos. Tanto que o CPC nos coloca que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral. Quando nós estamos falando de tutelas, a cognição ela é sumária, ou seja, um exame menos aprofundado da causa. Por quê? Porque eu não estou decidindo de forma definitiva aquela situação. Eu estou decidindo de forma provisória. E essa decisão pode sempre ser revista. Então, não há necessidade de uma análise aprofundada, né, das provas que venham a comprovar a existência ou não do direito a uma das partes. A tutela provisória, como nós já vimos na semana passada, ela tem por base dois elementos, né? Então, a decisão provisória, né, e a cognição sumária. A ideia, então, dessa decisão provisória, ela tem que ser confirmada de alguma forma ao final do processo, né, para que ela se torne definitiva. Se durante o curso processual a parte não tiver a capacidade de comprovar, aí sim através da cognição exauriente, ao término do processo, na sentença definitiva, né, o magistrado ele não irá confirmar a tutela provisória anteriormente proferida, né? Então, sempre, mesmo que o magistrado tenha concedido a tutela provisória e que ela irá vigorar
por todo o curso do processo, inclusive durante a suspensão do mesmo, lá na sentença final, o juiz sempre vai mencionar se confirma ou não a tutela anteriormente concedida. Nós temos também uma outra divisão que também mencionamos na semana passada e que é importante retomarmos, né? É que a tutela provisória, ela pode ser dividida em tutela de urgência e tutela de evidência. Segundo o artigo 294 do CPC, nós temos a seguinte definição: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, ela cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Por sua vez, as tutelas de urgência são de duas espécies, cautelar ou antecipada. Qual seria a semelhança entre as tutelas provisórias e as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência? Primeira situação. Quando nós falamos em algo urgente, né, nós estamos falando em algo que precisa acontecer agora. Por quê? Porque se nós aguardarmos, né, aquilo que é urgente, se for acontecer posteriormente, o seu resultado não nos trará aquilo que pretendíamos naquele momento. Se algo é urgente, é porque precisamos agora. Posteriormente, não terá o mesmo resultado. Então, quando falamos em urgência do ponto de vista processual, estamos falando em tempo. A palavra urgência, quando se vincula à questão de tutela, se vincula a tempo, a lapso temporal, ou seja, o chamado periculum in mora, o perigo da demora do provimento. O que seria o perigo da demora do provimento? Eu não posso aguardar o término de um procedimento normal, o término de uma ação normal, para que eu venha receber aquele determinado provimento. Porque talvez o lapso temporal do andamento normal do processo faça com que o direito ao qual eu estou pleiteando, ele não surta mais o efeito pretendido. Isso é bastante comum quando nós tratamos de ações de obrigação de fazer, como nós comentávamos na semana passada, a respeito do direito à vida, a respeito do direito à saúde. Vamos imaginar a seguinte situação: uma ação de obrigação de fazer, né, com um pedido de tutela provisória de urgência para a realização de uma transfusão de sangue em um menor, né, já que o menor é absolutamente incapaz, para que seja realizada uma transfusão de sangue, ele precisa da autorização dos pais ou representantes legais. E vamos imaginar que um dos pais ou ambos, né, por convicções religiosas, eles não permitam essa transfusão, né? E nesse sentido, o hospital, a equipe médica, resolva promover então essa ação de obrigação de fazer com o pedido de tutela provisória de urgência, porque caso não se realize a transfusão sanguínea, não há a possibilidade da realização da intervenção médica, e sem essa intervenção cirúrgica, a criança pode vir a óbito, né? Então, nós não podemos aguardar o procedimento normal, nós não podemos aguardar uma simples ação de obrigação de fazer, né, para obrigar que os pais concedam autorização para a realização da cirurgia. Vamos imaginar que, por mais que exista uma tramitação de uma forma mais célere desse processo, em razão seja da matéria, seja em razão de se tratar de menor, mesmo assim nós teríamos uma determinada demora do processo, sem conciliação, com prazo processual para a resposta dos requeridos, né? Até o término desse processo, talvez, né, mesmo existindo uma sentença favorável, ela não teria mais o efeito pretendido, porque a criança já poderia ter vindo a óbito. Então, a tutela provisória de urgência, ela serve justamente para atacar a condição tempo, não podendo aguardar o término
do processo comum, né, desse procedimento comum, eu preciso que aquele provimento que eu necessito, ele seja antecipado pelo magistrado para agora, né, exatamente nesse momento, em decorrência do perigo da demora do procedimento. Esse seria o conceito, então, da tutela provisória de urgência. E quando nós falamos em provisório, né, e nós já mencionamos um pouco a respeito disso também na semana passada, é a questão então da reversibilidade. O magistrado ele vai estar concedendo a tutela se ela for reversível. Mas, como nós sabemos, toda regra também é a sua exceção, né? E nós vamos estar mencionando isso no decorrer da nossa aula de hoje. E até esse exemplo da transfusão sanguínea é um exemplo claro dessa exceção. Até porque uma vez realizada a cirurgia, eu não tenho como voltar atrás no procedimento cirúrgico, tá? Então, sempre analisando, sempre se recordando que a tutela provisória de urgência, ela está vinculada à característica do tempo, à questão temporal, né? O periculum in mora, o perigo da demora do procedimento. Já por sua vez, a tutela provisória de evidência, ela não tem risco de perda em função do tempo, né? Nós não corremos risco do perecimento do direito em função da demora do procedimento. Ela já vem a ser uma decisão satisfativa. Por que satisfativa? Porque o juiz efetivamente está antecipando aquilo que eu pretendo ao final do processo, porque eu não tenho questão temporal. Eu não tenho receio de que até terminado o processo, aquele direito possa não existir mais, né? O juiz vai proferir essa decisão de maneira antecipada, já nas hipóteses previstas do CPC, lá no artigo 311, porque ele tem uma determinada evidência, né, de que o direito possa realmente ser da parte que está pleiteando aquela tutela de evidência, tá? Então, a principal diferença, né, entre elas é que a tutela de urgência, ela está baseada na questão temporal, o periculum in mora, eu não posso aguardar a demora. Enquanto que a tutela de evidência, ela não tem o risco da demora e ela está caracterizada pela evidência de que o direito realmente seja da parte. Então, a tutela de urgência, ela tem periculum in mora, enquanto que a tutela de evidência, não. Nós não temos a necessidade de demonstrar e não vamos demonstrar em juízo o periculum in mora. Nós vamos demonstrar a evidência de que o direito realmente seja da parte. Nos casos de tutela de urgência antecedente, se o magistrado ingressei com o pedido, né, de uma tutela de urgência antecedente, o magistrado, ele deferiu o pedido. Mas eu ingressei com esse pedido não na ação principal, não é incidental, tá? Ele é antecedente. Antes mesmo da ação principal, eu promovi somente o pedido de tutela de urgência antecedente. Então, a minha petição, imaginem a nossa petição inicial. A nossa petição inicial é propor tutela de urgência antecedente, visando, por exemplo, a concessão daquela nossa transfusão de sangue. Ponto. Vocês não estão questionando todo o direito em si. Vocês estão, através dessa petição inicial, neste momento, solicitando apenas a transfusão sanguínea. Imaginamos que o magistrado tenha se convencido da questão temporal, eu não posso aguardar o procedimento normal, e tenha deferido para vocês a tutela de urgência antecedente. Uma vez concedida, de acordo com o artigo 303 do Código de Processo Civil, o autor ele será intimado, então, para emendar a petição inicial. Por que emendar a petição inicial? Para que ele venha incluir na petição inicial os fatos e os fundamentos que vão ensejar o pedido principal. Claro que o nosso pedido principal é a transfusão sanguínea, mas é a transfusão sanguínea através de uma ação de obrigação de fazer. Eu quero obrigar para que determinada pessoa, pais ou representantes legais, venham a autorizar aquela intervenção cirúrgica, né? Venham a autorizar aquela transfusão sanguínea.
E nesse caso, a minha tutela é para que essa autorização ela seja suprida pelo Estado. Eu ganhei o suprimento da autorização, mas eu quero que seja julgado procedente a obrigação de fazer. Então, eu ingressei com a tutela antecedente, pedindo apenas a tutela para transfusão. Eu vou ser intimado para emendar a petição inicial e trazer agora, dentro do meu pedido de tutela, os fatos e os fundamentos, bem como o pedido da ação principal. Eu não vou precisar, emendar a inicial com relação ao valor da causa, porque o valor da causa da minha tutela de urgência antecedente, ele já deve ser o valor da minha inicial. O valor da causa, neste caso, ele não deve ser emendado. É emendada a petição inicial com relação aos seus fatos, aos seus fundamentos e ao seu pedido. Essa é a previsão do artigo 303 do CPC, que nos diz o seguinte: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, ou seja, eu solicitei a urgência antes mesmo de propor a ação principal, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Então, o próprio caput do artigo 303 nos traz esta previsão de termos uma petição inicial baseada apenas na tutela de urgência. A nossa petição inicial, ela vai constar apenas qual é o meu pedido de tutela de urgência. Eu não preciso relatar todos os fatos que geram aquele direito, mas apenas os fatos relativos à tutela que eu pretendo. E aí, se deferida for, eu vou ser intimado, então, a emendar a inicial, que são as previsões dos parágrafos, que nos dizem o seguinte. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, inciso 1, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Segundo, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Terceiro, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será constado na forma do artigo 335, começa a constar do momento da audiência não exitosa. Parágrafo 2º, não realizado o aditamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução de mérito, ou seja, de nada adianta nós ingressarmos com o pedido da nossa tutela provisória de urgência, termos deferida a tutela a nosso favor, se posteriormente no prazo legal nós não aditarmos a inicial com fato, fundamento e pedido da ação principal. Se não o fizermos no prazo legal, a ação será extinta sem análise do mérito. E uma extinção sem análise do mérito significa o quê? Revogação da tutela, uma vez concedida. A tutela deixa de ter o seu efeito. Então, eu teria recebido a tutela e a tutela deixa de ter efeito. E aí vocês poderiam indagar, mas nesse momento a transfusão já teria sido feita e a cirurgia já teria sido realizada. Mas nós vamos verificar posteriormente que o próprio Código de Processo Civil fala das responsabilidades quando da reversibilidade ou não da tutela. Então, eu posso ser responsabilizado por essa tutela que eu cumpri e que ao final o meu processo foi extinto sem análise do mérito. Ainda, parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais, até porque nós já valoramos a causa, já fizemos o recolhimento das custas iniciais ou já solicitamos, se foi o caso, justiça gratuita ou assistência judiciária gratuita. E aqui nós abrimos um parênteses para recordar a distinção entre ambas, né? Justiça gratuita
a isenção das custas processuais e assistência judiciária gratuita, a isenção de qualquer custo vinculado ao processo, inclusive honorários advocatícios. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. O que significa isso? Quando vocês realizam uma petição inicial de tutela provisória de urgência, vocês precisam mencionar nos pedidos que vocês, uma vez deferida a tutela, vocês requerem a concessão do aditamento da inicial. Ela não é de ofício. O juiz não mandará aditar a inicial de ofício. Vocês precisam requerer que, se concedida a tutela, lhe seja concedido o prazo de 15 dias para o aditamento da inicial. Vocês poderiam dizer, mas então por que já não fazer uma tutela provisória de urgência incidental com o pedido dentro da petição inicial? Sim, ela é possível, mas existem situações em que essa questão temporal, o tempo, ele é tão preemente, né? O lapso temporal é tão curto que eu não tenho tempo hábil, às vezes, para juntar toda a prova documental, tudo que é necessário para poder protocolizar a petição inicial principal e realizar o pedido de tutela já dentro da petição principal. Por isso, a propositura da tutela de urgência de natureza antecedente e, posteriormente, o prazo de 15 dias para aditar essa petição inicial. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito.